O que eu vou compartilhar com você aqui pode ser algo simples, e de fato é, porque é assim que Deus faz. Esse é o padrão de Deus: falar conosco através de coisas simples, se relacionar conosco com coisas simples, porém poderosas, coisas simples, porém transformadoras. Transformadoras. Quem complica é a religião, quem complica é o homem, quem complica são os ensinamentos humanos que têm tomado lugar na igreja do Senhor, porque Deus não complica as coisas, amém? Mas não é porque é simples que deixa de ser eficaz, não é porque é simples que deixa de ser poderosa, pelo contrário, é aí que está justamente, aleluia, a ação poderosa de Deus, de trabalhar nas nossas vidas de maneira profunda e extraordinária, através de coisas simples. E a coisa simples que eu quero compartilhar com você aqui nessa noite é que a culpa não pode estar em dois lugares ao mesmo tempo. Simples. A culpa não pode estar em dois lugares ao mesmo tempo. Meus amados irmãos, se a culpa está em você, ela não pode estar em Cristo ao mesmo tempo. Se a culpa está em Cristo, ela não pode estar em você ao mesmo tempo. Precisamos entender isto. A culpa não pode estar em dois lugares ao mesmo tempo. Ou eu assumo a culpa sobre a minha vida e suporto a culpa, então não há culpa em Cristo. Ou então eu transfiro a minha culpa pela fé a Jesus, que assumiu a minha culpa, e se a culpa está nele, não há mais culpa sobre a minha vida. É isso que a palavra de Deus nos ensina, coisa simples. Jesus não pode carregar a tua culpa, se você continua carregando ela. Ou a culpa está em você, ou a culpa está em Jesus. Ou a culpa está em Jesus, ou a culpa está em você. Não há nada que você possa fazer para assumir, ao lado de Jesus, uma parceria para juntos levarem a culpa. Ou ele leva a culpa, ou você leva a culpa. Essa é a obra da cruz. Essa é a loucura da cruz, meus amados. É isso que nós cantamos aqui nessa noite. Eu olho para a cruz. E hoje eu quero chamar você para vir à cruz novamente. Para a cruz eu vou, do seu poder participar, da sua obra vou cantar. Meu Salvador na cruz mostrou o amor do Pai, o justo. Lembre-se, Deus não nos perdoou por causa da sua misericórdia, Deus nos perdoou por causa da sua justiça. A misericórdia nos livra da condenação, mas a graça nos dá o dom da justiça. Aleluia. Não podemos dimensionar isso. Por isso a vida com Cristo se vive pela fé. E é isto que a Bíblia se refere quando Paulo várias vezes menciona que o justo viverá da fé. Inclusive o Antigo Testamento já profetizava isso, que o justo viverá por sua fé. Você vive por fé. A incredulidade mata. A incredulidade assassina a obra poderosa de Cristo Jesus na cruz do Calvário. Abra por favor a sua Bíblia em Levítico, e aí você vai entender porque a culpa não pode estar em dois lugares, e o que de fato Jesus fez quando ele morreu naquela cruz. Tenho certeza que todos nós sabemos que Jesus levou sobre si os nossos pecados, amém? Mas eu quero que você entenda que é muito mais do que simplesmente levar os nossos pecados. Jesus também levou na cruz as nossas culpas. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele.
Ele suportou, Ele levou sobre si as nossas doenças, Ele levou sobre si as nossas enfermidades, Ele morreu por causa das nossas transgressões. Eu quero que você entenda isso. Ele morreu por causa das nossas transgressões. Ele se fez transgressor para que eu e você pudéssemos ser feitos livres. Não, Ele não transgrediu a lei, Ele não transgrediu a palavra, Ele não transgrediu o mandamento do Senhor. Ele viveu totalmente sem pecado, aleluias. Porém Ele tomou o lugar do transgressor. Por isso a Bíblia diz que Ele se fez pecado por nós, mesmo não tendo pecado, para que nós fôssemos feitos justiça de Deus. Existiam 5 ofertas no Antigo Testamento, descritas no livro de Levítico, e essas 5 ofertas que eram realizadas durante todo o período do Antigo Testamento, debaixo da ordenança de Deus, elas apontam justamente para o sacrifício de Cristo na cruz. Cada uma delas, vejam, era necessário 5 ofertas do Antigo Testamento para demonstrar o que Jesus fez na cruz do Calvário por cada um de nós. E essas ofertas, cada uma delas, nas 5, apontam para a cruz. Porém existe uma que ela não aponta apenas para a cruz, mas ela aponta para a vida toda de Jesus como uma oferta, que é a oferta de cereal, a oferta chamada de manjares, oferta de manjares. Então a primeira oferta era a oferta de imolação, a oferta de holocausto. A segunda oferta era a oferta chamada de cereal, oferta de manjares. A terceira oferta era a oferta pacífica. Você vai ler isto em Levítico capítulo 5 e capítulo 6, amém? Mas eu vou me focar apenas em uma dessas 5 ofertas. A quarta oferta era a oferta pelo pecado, e a quinta oferta era a oferta pela culpa. Vou repassar: holocausto, oferta pacífica, a oferta de manjar, a oferta pacífica, a oferta pelo pecado, e ainda existia uma quinta oferta, que era chamada oferta pela culpa. E eu vou me focar aqui, na oferta pela culpa, em Levítico capítulo 6, versículo 4 e 5, preste atenção. Essa oferta era chamada de Asham, amém? Palavra hebraica, que significa oferta pela culpa. Nos versículos 4 e 5 diz: será pois que tendo pecado e ficado culpada, restituirá aquilo que roubou, ou que extorquiu, ou o depósito que lhe foi dado, ou o perdido que achou, ou tudo aquilo sobre o que jurou falsamente, e o restituirá por inteiro, e ainda a isso acrescentará a quinta parte, aquele a quem pertence, lhe dará no dia da sua oferta pela culpa. Asham, oferta pela culpa. Olha só como era nos dias do Antigo Testamento a oferta pela culpa. Uma pessoa que pecava, dentro desses critérios aqui estabelecidos, dessas condições, ela tinha que, para receber a libertação da sua culpa pelo erro que ela havia cometido, ela tinha que restituir 100% à pessoa, 100%, e ainda acrescentar uma quinta parte, ou seja, 20%. Então, para que a pessoa fosse livre da culpa no dia do Antigo Testamento, ela tinha que restituir aquilo que ela havia levado da pessoa, o que ela tinha prejudicado. Restituição ou restauração, aí as duas palavras significam a mesma coisa: restaurar aquela pessoa, restituir a ela. E ela tinha que restituir integralmente 100% aquilo que ela havia prejudicado na vida da pessoa, e ainda acrescentar 20%, portanto, diga assim comigo, 120%. Portanto, aonde havia culpa, para que a culpa pudesse ser removida, havia necessidade de que uma restauração acontecesse. Uma restauração. Nunca a culpa seria removida sem que houvesse uma ação de restituição, de restauração. Essa era a condição da lei nos dias do Antigo Testamento. Se você ler alguns versículos antes do capítulo 5, você vai identificar as outras ofertas, inclusive a oferta pelo pecado, e aqui não é a mesma coisa. O pecado foi o que você fez, o erro que você cometeu, a transgressão que você realizou. Agora, para você sair livre da culpa do pecado do erro que você cometeu, você tinha que restituir 120%.
Quando Jesus morreu na cruz do Calvário, Ele não só levou as nossas transgressões, mas Ele também levou sobre si a culpa das nossas transgressões. Obrigado pelo teu amém. Vou dizer de outra forma: você tinha uma dívida enorme, e agora o Senhor vem e espontaneamente paga essa dívida 120% e diz para você: esse é o Evangelho, você está livre, você não tem mais culpa, não há condenação nenhuma para você que está em Cristo Jesus, o Senhor. Por isso, veja bem, para que a culpa fosse removida, tinha que existir uma restauração. Então o que Jesus faz? Ele assume a nossa culpa ali naquela cruz, porém aleluia, queridos, ouça-me, pela ação da justiça que foi imputada a nós, por causa da obediência perfeita de Cristo na cruz, agora então precisa acontecer uma restauração, uma restituição de tudo aquilo que o pecado roubou de nós, de tudo aquilo que o pecado levou de nós, de tudo aquilo que o pecado destruiu das nossas vidas. Agora Cristo vai trazer a restauração nas nossas vidas de todo o prejuízo que o pecado causou nas nossas vidas. Por isso a justiça, a paz, a alegria, a provisão, a bênção, a saúde, a cura, a restauração, a libertação, porque todas essas coisas vieram por causa do pecado nas nossas vidas. Por causa do pecado. Então, quando uma pessoa é curada pelo poder de Deus, o que é isso? É a restauração, porque o pecado gerou enfermidade, mas a obediência de Cristo na cruz gerou saúde para cada um de nós. O pecado gerou maldição, mas a justiça de Cristo nos libera a bênção. Não há mais nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo. Essa é a obra da cruz. Aleluia.